Eliezer, para encerrar a tua participação de hoje, você conversou com uma pessoa bastante emblemática da nossa contexto político teresinense sobre um assunto interessante. A gente está falando, voltamos a falar sobre eleições na capital do estado do Piauí, que está causando uma certa instabilidade de família. Olha só, eu imaginava que esse tipo de situação só acontecia em cidades do interior do estado, não menosprezando, mas porque são menores e o grau de parentesco entre populares é maior ainda, é mais frequente. Mas pode acontecer aqui em Teresina. 2 irmãos candidatos a prefeito em palanques opostos. Eu estou falando do professor Kleber Montezuma, já anunciado pelo PSDB, e do presidente regional do PSDU, Gervásio Santos. Ele pode ser lançado na próxima sexta-feira, também como pré-candidato a prefeito de Teresina. Nós conversamos com ele sobre isso. Vamos ouvir. Surgiu aí a informação, a possibilidade do senhor ser apresentado como candidato a prefeito de Teresina pelo seu partido, o PSTU. Já é uma decisão acertada? Existe de fato este projeto do partido aqui da capital? A princípio, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, ele sempre tem a tradição de colocar candidaturas socialistas nas eleições, seja para presidente do país, seja para o governo do estado, seja para os municípios. Então, nesse sentido, nós não podemos nos furtar, né, nesse momento também, de apresentar candidaturas socialistas para esse momento. Mesmo porque nós colocamos aqui que essa campanha será uma campanha, vamos dizer assim, atípica, né, até mesmo na questão do seu tema, porque no caso, vai ser uma campanha nacionalizada, apesar de ser municipal, mas vai ser uma campanha nacionalizada. Por quê? Porque nós temos aí a questão da pandemia, né? E temos as políticas, né, que foram colocadas pelo governo federal, governos estaduais e governos municipais em relação às medidas protetivas para a população. E todas elas, né, se afinam com o governo federal. Ou seja, nenhum governo se preocupou em realmente atender a população carente. Ficam com a ilusão e a hipocrisia de dizer fique em casa, mas não dão de modo algum, né, nenhum tipo de proteção para que a população possa realmente ficar em casa. Perfeito? Não dão cesta básica, não dão equipamento de proteção, até mesmo equipamento material higiênico. Então, todos eles, desde o Bolsonaro, passando pelo Hélio, passando pelo Firmino, nós temos aí esse tratamento irresponsável com a população carente da nossa cidade. No que diz respeito à estratégia proporcional, o PSTU já tem todos os pré-candidatos a vereador? Olha, nós vamos, né, estamos debatendo, você sabe muito bem que isso aí também tem articulações políticas, a gente precisa ver, né, os nomes. O meu nome, né, é um nome, vamos dizer assim, com uma forte tendência, né, para a candidatura majoritária, mas temos outros nomes, certo? Temos o nome do trabalhador dos Correios, um operário, perfeito, que é o Wilson, há muito tempo trabalha nos Correios, e que, se for o nosso candidato, está bem representado, porque também vai trazer um tema nacional. Todo mundo está sabendo que o governo Bolsonaro e os governos, né, estaduais e municipais estão aí de olho na privatização dos Correios, um serviço essencial para a comunidade, para a sociedade. Nós temos aí o professor Geraldo, né, Carvalho, que é da Universidade Federal do Piauí, que também terá temas muito relevantes para a sociedade. E temos a professora Yara, né, que é professora da rede estadual, que também está trazendo temas em relação à questão, por exemplo, a questão da educação, né? O ataque que a educação está sofrendo dentro dessa pandemia, querendo reabrir as escolas agora, né, de forma irresponsável, sem nenhuma medida protetiva para a comunidade escolar, para os professores, funcionários e até mesmo para os alunos. Então, temos nomes que vamos apresentar aí para a sociedade, né, principalmente para a classe trabalhadora teresinense, e quando nós estivermos batendo o martelo, que a gente quer que seja até o dia 12 de agosto, né, porque a partir do dia 30, né, 31 de agosto, nós teremos as convenções até o dia 16 de setembro.
O senhor se sente seguro para disputar a Prefeitura de Teresina contra o seu irmão, o professor Kleber Montezuma, do PSDB? Olha, a gente sempre foi tranquilo em relação a essa questão do parentesco, né? Políticas à parte, perfeito? A gente tem aí a questão dessa também campanha atípica. Ele fez uma opção, optou em ser o candidato do Palácio da Cidade, do Bolsonaro, né? É um candidato bolsonarista, perfeito? Vai apresentar todo um elenco de programa, de proposta bolsonarista, como, por exemplo, as privatizações. Inclusive, ele está fazendo privatizações dentro da própria SEMEC, a Secretaria Municipal de Educação. Quando ele traz para dentro da Secretaria e da gestão, né, e o controle da educação aqui no município, as empresas chamadas filantrópicas, né? Nós temos aí a Fundação Lehman, nós temos o Instituto Ayrton Senna, perfeito? São instituições que são com programa privatista, certo? Então, ele vai apresentar esse programa e nós vamos apresentar um programa contrário. Nós somos a favor de uma educação pública, democrática e laica. Nós achamos que o dinheiro público deve ser investido nas escolas públicas e não para essas empresas chamadas filantrópicas, que nós chamamos de pilantrópicas. Historicamente, o PSTU encampa, no caso, protestos contra a administração da SEMEC aqui em Teresina. Então, essa candidatura poderia vir como consequência? Sim, veja, nós temos aí, né, uma questão ampla para ser debatida. Nós não vamos debater somente a questão da Secretaria Municipal de Educação. Nós temos uma campanha que vai discutir, como eu falei, a questão das medidas protetivas para essa quarentena, que nós temos um programa e uma saída, né, antagônica ao que está sendo apresentado por todos os candidatos, inclusive o candidato bolsonarista do Palácio da Cidade, né? E por que eu digo que ele é o candidato de Bolsonaro? Porque tem uma expressão popular que diz, diga-me com quem anda, que eu te digo quem tu és, não é verdade? Então, quando ele foi, né, nomeado... Fala do senador Ciro, nesse caso? Isso, quando ele foi nomeado como candidato, né, do Palácio da Cidade, ele teve que ir beijar, né, as mãos do Ciro Nogueira, que hoje é o principal apoiador, né, do Bolsonaro no Congresso Nacional, através do Centrão. Então, ele está junto com o Ciro, é um Bolsonaro igual ao Ciro.